está, todo dia proclama, oportuna e inoportunamente proclama. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 29ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, na nossa vida e de modo muito particular nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, muitas coisas estão acontecendo, coisas tristes. Muitas pessoas estão morrendo, desde a catástrofe de Brumadinho, desde a pandemia, desde muitas outras doenças, acidentes de carro, acidentes de trânsito, desde muitas situações que são, de certa forma, calamidade para algumas pessoas, para algumas regiões. E a gente fica perguntando: meu Deus, por que isso? Por quê? Ou então, em nossas orações, a gente pede a Deus que nos livre desses males. E ao mesmo tempo inquieta o nosso coração: por que eu fui livre dessa situação e o outro não? Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nosso Senhor, Ele quer a vida de cada um de nós. Ele quer o bem de todos nós. Mas existem situações não que fogem ao comando e ao controle de Deus, mas que Deus não pode interferir. São situações que, devido à ganância humana, devido à imprudência, devido a certas reações que a gente faz, nós recebemos uma contra-reação. Deus, ele fica muito triste quando ele não pode, ele se torna, de certa forma, impotente diante de nossas próprias atitudes. Eu devo dizer para vocês que Deus, ele não interfere na nossa liberdade, porque se ele fizesse isso, ele não seria Deus. Ele não entra, ele não desrespeita a nossa liberdade. Ele quer o bem de todos nós, respeitando assim, repito, essa nossa liberdade, que é um primado divino. Então, muitas coisas acontecem e, infelizmente, muitas pessoas pagam um preço muito caro, até mesmo com a própria vida. Por isso que Jesus diz: se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Ou seja, sem expectativa de vida, sem esperança, sem confiar em Deus. Nenhum de nós pode colocar a sua vida
nos bens, na ganância de ter, nesse mundo aqui, de forma nenhuma. Meus irmãos, minhas irmãs, temos que aproveitar nossa estadia nesse mundo para produzir frutos bons, porque senão nossa existência nesse mundo será apenas um faz de conta, será apenas um passar de dias. Aí Jesus conta essa parábola bonita para nós, de uma figueira que não dá frutos. E o dono dela, já chateado, querendo cortá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, assim também somos nós. Precisamos às vezes podar, precisamos às vezes adubar nossa existência para que a gente possa produzir bons e muitos frutos, para que a gente possa dar frutos que permaneçam. Cada um de nós é responsável por si mesmo e pelos outros. Assim sendo, cada um de nós deve cuidar para que o outro também produza frutos. Mas essa responsabilidade primeira é nossa, é de cada um de nós. Por isso que nós temos que, de certa forma, cuidar para essa produção de frutos, mas também cuidar para que o outro também tenha condições de produzir bons frutos. Aí na parábola a gente vê alguém que teve esse cuidado de cavar, de podar, de colocar adubo. Nós também temos que cuidar uns dos outros e cuidar de nós mesmos para produzirmos frutos que permaneçam. Assim sendo, nossa passagem nesse mundo não vai ser apenas uma passagem, mas vai ser algo que fez a diferença nessa história. Nessa história não puramente minha, de modo particular, e nem sua, mas nessa história humana, nessa história de todo esse contexto humano que nós, por um determinado número de tempo, fizemos parte. Bom dia para todos.